Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E eu já aproveito para te convidar a seguir o nosso YouTube, @Câmara de Manaus. Vai lá e se inscreve. E claro, você também é convidado a nos acompanhar nas nossas redes sociais. @Câmara Municipal Manaus é o nosso Instagram. E eu sei que você também nos acompanha pela TV e Rádio Câmara. Muito obrigada pela sua companhia. O Câmara de Ideias de hoje traz um tema muito importante e que impacta quase todo mundo. É o direito do consumidor, principalmente nessa época do ano, época de festas, confraternizações, mas que também traz muitos problemas, muitas dúvidas e principalmente golpes. Para tratar, para esclarecer muito mais esse assunto, a gente tem duas convidadas. Eu recebo aqui a doutora Raquel Lima, ela que é chefe do Departamento Jurídico do Procon Amazonas. Boa noite, doutora. Bem-vinda. Boa noite, obrigada. Então, como dito, eu sou chefe do Departamento Jurídico do Procon Amazonas, sou agente de fiscalização, minha formação é no direito e na economia, então é um momento de bastante trabalho para a gente no Procon, porque são só as compras de fim de ano, tem as matrículas, tem material escolar, tem renegociação de dívida, pagamentos de propostas, de renegociação. Então é um momento que o consumidor ele tem um valor disponível, normalmente 13º, e ele está propício aí ao mercado aí fazer compras e às vezes acaba metendo os pés pelas mãos, e sofrendo golpes ou tendo perdas. E tudo isso, claro, a gente vai conversar, vai te esclarecer. A gente recebe também a doutora Cecília Pereira, advogada especialista em direito do consumidor. Boa noite, doutora. Bem-vinda também. Boa noite a todos que vocês estão nos assistindo. Me chamo Cecília Pereira, sou advogada há 6 anos e atuo especificamente com direito do consumidor e também com direito bancário. Eu acho que hoje vai ser muito importante para alertar quem não está nos assistindo que esse final do ano realmente, Lidiane, é muito complicado, todo mundo fica muito eufórico, é complexo, às vezes a gente não sabe se estamos fazendo uma coisa certa, se estamos fazendo uma coisa errada, e nada melhor que poder levar informação junto com a doutora Raquel, que o consumidor precisa disso, precisa de informação, estar esclarecido sobre o que ele pode fazer, o que não pode, e ficar sobre alerta, E mais uma vez, quem me acompanha aqui conduzindo Câmara de Ideias, a jornalista Priscila Gama. Bem-vinda de volta, Priscila. Obrigada, Lidiane, a todos que nos acompanham, pelos canais de comunicação da Câmara Municipal de Manaus. Boa noite também à doutora Raquel, à doutora Cecília. É um tema importante, Somos jornalistas, Lidiane, mas também somos consumidoras. E é claro que falar disso aproxima ainda mais o nosso público e esclarece até dúvidas que nós temos no nosso cotidiano. Exatamente. Fim de ano é sempre uma dor de cabeça, gera muito mais problemas. E como passar por essa temporada sem cair em golpes e sem ser lesado? Nós sempre recomendamos que o consumidor ele evite aquela impulsividade, que ele faça um planejamento, pesquise o que ele quer comprar, que ele busque empresas idôneas, que ele já conheça a política de tratamento do consumidor. Algumas empresas têm prazos de troca, têm assistência técnicas mais garantidas, então o consumidor ele tem que buscar aquilo que é seguro no mercado, que é estável no mercado. A gente sabe que às vezes por uma opção econômica, o consumidor acaba buscando uma empresa, um produto mais irregular, às vezes não tem uma nota fiscal, não tem as informações necessárias, não vem embalado, e aí é quase certeza de um problema, de estar adquirindo um problema. Doutora Raquel, e eu aproveito a oportunidade de lhe perguntar, você é chefe do Departamento Jurídico do Procon, é isso, né? Procon Amazonas. Do Procon Amazonas. Nesse período de fim de ano em que as compras, são mais acentuadas no mercado, até por conta do 13º, daquela rotina mesmo de consumo que o próprio Natal, a virada do ano, geram para o consumidor, quais são as reclamações que lideram, podemos assim dizer, o ranking do Procon? Na verdade, no fim do ano mesmo, eu acho que é uma característica do brasileiro, não temos muitas reclamações, porque está todo mundo ali
calor do fim do ano, alegre com o Natal, é em janeiro que vem os problemas. Em janeiro vem a reclamação daquele produto que não foi trocado, da mercadoria que não foi entregue, da negociação que não foi exatamente como tinha sido explicada ou não foi nem explicada. Então é janeiro e fevereiro que a gente vai ver o reflexo do que está acontecendo agora. Agora mesmo a gente tem uma demanda relativa a, normalmente, escolas. Material escolar, matrícula, informações do que pode ser cobrado, do que não pode. Então, o que dá uma esquentada para a gente é essa parte de rematrícula de escola. Doutora Cecília, a gente fala muito de direito do consumidor, mas o que ainda é necessário para que o consumidor realmente entenda os seus direitos? Porque assim como tem direito, também tem dever. Então, exatamente, Lidiane. Ao meu ver, pela minha experiência, eu vejo que hoje eles precisam bem mais de informação. Eu fico muito feliz que hoje aqui a gente tem o celular, todo mundo tem tudo isso na palma da nossa mão. Só que os idosos, não tem como a gente não deixar de falar dos idosos. Os idosos precisam ainda mais de uma assistência de quem é filho, de quem é neto, levando a informação. Por exemplo, eu também trabalho com a internet, através de tráfego pago, através de levando as informações. Então, às vezes, eles estão lá no TikTok. Gente, meu pai, minha mãe estão lá no TikTok. Então, eles precisam, tudo que eles veem, eles acham que é certo. Então, eu recebo também muito cliente que me manda mensagem no meu WhatsApp. Doutora, eu vi isso no TikTok. Será que isso é certo? Doutora, isso aqui tá fácil de a gente ter. Por que a senhora não faz? Então, às vezes, algumas informações, eles precisam ter uma informação de uma forma clara e correta. Porque nem tudo que tá no TikTok, nem tudo que tá no Kawaii também, eles estão muito presentes no WhatsApp, nas redes sociais, no Facebook. Nem tudo que está lá é verdade. Eu acho que nós que somos mais jovens e que temos idosos em casa, eu acho que deve ser bem claro para eles aquilo que eles acham que é certo ou não. Para evitar fake news, né, e evitar a facilidade, porque realmente é muita informação que é simples de se fazer. Ah, é a minha mãe. Minha filha, olha, isso aqui tá muito barato, vamos lá comprar. Aí eu falo, ei mãe, calma. Vamos dar uma olhada nas conversas, nas avaliações, principalmente avaliações pelo Google. Eu acho que é muito, muito importante a gente ter as informações, as avaliações. Por exemplo, eu sou uma compradora assídua, né, da Amazon, da Shopee, algumas coisas que tem pela internet. E antes de comprar, eu sempre vou olhar as avaliações, porque algumas coisas são baratas demais e a gente precisa saber se realmente é aquele produto. E um caso que aconteceu comigo, tive um problema com um fogão. E eu fui, na realidade foi um presente, né, e depois que eu fui dar uma olhada na avaliação. Só avaliação ruim. Mas, como foi um presente, não tive muita coisa para falar, né, para fazer, mas eu fui atrás depois das informações. O que é que eu posso fazer para melhorar? Então, assim, a informação para os idosos, principalmente, para não acreditar em tudo aquilo que eles veem no Facebook, no TikTok, no Kawaii, deve ser levado um pouco mais a sério, principalmente nós que temos idosos em casa. Eu vejo que esse é o ponto principal, Lídia. Doutora Raquel, já que a gente está falando de informação clara, né, como esse consumidor pode se comportar na hora de fazer compras nesse período de fim de ano para não ter dor de cabeça mais tarde? Não comprar errado também, né? Ele ainda erra em comprar errado, ele ainda compra errado, o consumidor ele compra errado, só complementando o que a Priscila falou. Sim, como ela falou aqui dos idosos, a gente tem dois perfis de consumidor, né? O consumidor jovem, que já usa a internet, que já está migrando praticamente para o e-commerce, então ele sabe comprar, ele sabe avaliar, sabe como contornar as situações, caso tenha alguma complicação, acompanhar o produto. Então, esse consumidor, ele não traz tantas reclamações. É só se ele realmente cair num golpe. Mas o consumidor idoso ou o consumidor que tem menos acesso à informação, realmente ele acaba sendo ludibriado por propagandas enganosas, por propostas que não estão muito claras. E aí a gente sempre orienta que o consumidor ele sempre pode buscar o PROCON, né? O e-mail de fiscalização do PROCON muitas vezes recebe essa demanda. Olha, eu estou vendo essa proposta, tá legal, é assim mesmo? E aí a gente passa essa orientação. O PROCON está disponível, né, para responder, assim como várias ferramentas de internet. Se você for numa inteligência artificial e perguntar sobre aquela proposta, inclusive eles dão um esclarecimento. O que acontece, que é difícil para o consumidor, é aquele que é vítima da má vontade, da intenção do golpe
mesmo. Porque você pode encontrar um funcionário de banco que vai lhe ludibriar, você pode encontrar um funcionário da loja que não está alinhado com a política da loja e vai lhe ludibriar. E nesses casos, que já passa para um aspecto criminal, acaba que o consumidor ele não consegue escapar, mesmo tendo a informação. Mas, no geral, o consumidor bem informado consegue lidar com tudo. A gente até brinca quando chega assim, às vezes eles mandam uma reclamação já dizendo que fizeram isso. E a gente diz, olha, vamos mandar uma estrelinha porque esse aí tá ok. Ele tirou foto, ele pegou a proposta, ele pegou por escrito. Então, assim, é um consumidor que, aos poucos, o consumidor está começando a entender o seu direito, está começando a desconfiar. Aqueles anúncios que aparecem em redes sociais, clique aqui, no começo era uma chuva de reclamação. Hoje em dia a gente não vê mais. Então o consumidor já não está mais caindo em qualquer coisa. Né? Isso. A gente teve esse ano, dia 11 de setembro, foi comemorado os 35 anos de umas leis mais importantes, que é a Lei do Direito do Consumidor. E que bom que isso evolui, que vem evoluindo, que bom que isso tem trazendo bons frutos. Como a senhora falou, hoje não existe mais aquela enxurrada de reclamação. Existe, sim, ainda umas pessoas que precisam mais de informações, mas que a gente está vendo que a facilidade também da internet tem alertado ainda mais essas pessoas. Doutora Cecília, a senhora falava agora há pouco de internet, né? A senhora, inclusive, comentou para a gente também agora, e eu queria que a senhora trouxesse para quem nos acompanha aqui no podcast, sobre o golpe do advogado também, né? Porque somos jornalistas, somos consumidoras, vocês também, advogadas, consumidoras e vítimas também. Meu esposo é advogado. Ele já passou por um tipo de golpe, pelo menos 2 vezes esse ano, né? Pessoas se passando por ele, tentando aplicar golpes nos clientes, né? Da advocacia. E eu queria que a senhora falasse sobre isso pra gente, porque cada vez mais, né? O crime, ele tá organizado mesmo e tenta passar uma credibilidade para aquela pessoa, e é aí que mora o perigo, né? A senhora passou por uma situação delicada. Isso, exatamente. E isso é um assunto muito sensível, porque vejo eu que várias pessoas hoje, pela facilidade e pelo grande número de quantidade de amazonenses, nosso Amazonas tem crescido, as pessoas têm procurado informação e hoje, como a doutora Raquel falou, não querem mais ser lesadas. E por isso existem muitas pessoas entrando com processos tanto na área civil quanto na área do juizado. São ações de consumidor. Acho que quase todo mundo já teve algum processo. E com isso vem a má-fé das pessoas. Gente, ao meu entender, ao meu ver, são coisas de facção. Porque, infelizmente, tá tudo muito organizado. Os golpistas, eles estão organizados, Raquel. Eles sabem é incrível que eles sabem de tudo. E não é porque eu sou uma advogada, ou seu esposo, um colega, pode ser até um advogado bem antigo, bem renomeado. Ninguém está imune ao golpe do falso advogado. E infelizmente, é uma dor que dói muito em mim, porque eu, como advogada, há muitos anos estou fazendo meu nome, degrau por degrau. Não tive ninguém na minha família. Hoje sou a primeira advogada da minha família, com muito louvor, com muita relação, né? É muito difícil, mas eu vejo que muitas coisas eles fazem e tudo aquilo que eu fiz para conseguir, para estar lá, é levado a nada por conta desse tipo de golpe. A minha credibilidade, essa é a palavra certa. A credibilidade do advogado vai para o chão. Só que eu, como advogada, eu não quero que isso aconteça. Só que é tanta organização que eles fazem, e hoje, alguns métodos que tanto no Tribunal de Justiça aqui do Amazonas, como em todo o país, porque eu também eu trabalho em todos os estados do Amazonas, existem alguns métodos de eles fazerem para ficar difícil o acesso para o bandido. Porém, processos de consumidor, de área civil, alguns são processos que você consegue entrar no site de justiça, você consegue ter acesso à informação. Consegue ter acesso, porque os processos são públicos. E eles fazem uma grande brincadeira lá, baixam os documentos, até documentos que nem existem às vezes, vão lá no I Love PDF, como acho que algumas pessoas conhecem, e fazem a modificação. Só que é uma coisa assim tão absurda. E é um trabalho em colmeia. Só para explicar, assim, não sei se é exatamente assim que aconteceu com a senhora. Eles baixam os processos, exatamente, entram em contato com o cliente daquele advogado, se passando pelo advogado, né, titular da ação ali,
baixa uma foto do advogado, que consegue colocar ali o nome do advogado no Google, Instagram, né? Isso. no Google, pega uma foto, coloca em um contato fake Isso. e manda mensagem para o cliente. Oi, dona Maria, eu sou a doutora Cecília, estou com o seu processo de número tal, passa o número do processo. Colocam valores exorbitantes. Tivemos avanços. Isso. A senhora tem Ganhamos, interesse? tenho boas Exatamente. notícias, E novidades. aí o consumidor tá ali naquela esperança de receber aquele dinheiro daquele processo que Você pode fica ser com que uma seja um processo expectativa. parado. É uma armadilha, é o bolo com a cereja e tudo para aquela pessoa cair. E sobre isso, doutora Raquel, o PROCON tem alertado bastante, né? Por exemplo, a internet, ao mesmo tempo que ela facilita informações, ela também se torna ali uma cilada, né, para o consumidor. Esse cliente, essa pessoa que nos ouve, que nos assiste, se ela tem esse receio ainda de efetuar uma compra, qual é o procedimento adequado que passa das avaliações? Porque nem sempre aquela avaliação que está ali é verídica, né? Eu posso muito bem ser amiga ali daquela pessoa que está anunciando o produto, faço uma compra fake e vou lá avaliar muito bem. Então, a avaliação, ela não é o único critério que garante que o consumidor vai fazer uma boa compra, né? Exatamente. O que a gente verifica? Existem várias maneiras de você conferir se aquela compra, se aquela negociação é real. No entanto, não importa quantas medidas de segurança sejam tomadas, o crime vai sempre superá-los. Então, você tem que se resguardar, guardar documentação, guardar nota. E o que eu sempre insisto, você tem que ir atrás de empresas confiáveis. Eu advoguei, num passado bem distante, advogava e eu sempre dizia para o consumidor, ou para a empresa, você vai demandar alguém que você não conhece, não sabe o endereço, não sabe o CNPJ, você não sabe se ela vai conseguir lhe pagar um prejuízo? Então, quando você vai fazer um serviço, você tem que verificar isso. Às vezes, aquela diferença de valor entre uma empresa regular, que tem condições, que é solvente para numa indenização lhe restituir o seu prejuízo, é muito mais vantajoso. Então, a gente sempre recomenda. Busque uma empresa confiável, uma empresa que tenha uma posição de mercado que seja capaz de reparar seu dano. Porque a gente está pensando aqui em produtos falsos, em golpes. Mas se eu compro um produto, por exemplo, que explode e queima a minha casa toda. E aí eu comprei de uma empresa não muito confiável, recém no mercado, que não é sólida, que o CNPJ está baixado na receita, eu não vou conseguir uma reparação. Então, às vezes, a pessoa precisa fazer essa verificação. É uma questão de segurança, é uma questão real, é um dano patrimonial. Eu posso ter um dano patrimonial relevante, eu tenho que buscar uma empresa idônea, uma empresa que consiga me dar essa segurança. Então, a gente sempre recomenda esses cuidados. Aquela questão de, olha os sites seguros, existem sites para você confirmar se aquele site é ok, escolha a forma de pagamento. Normalmente cartão de crédito é muito bom, porque tem aquela questão de muitos têm seguros, né, em relação à compra. E tem também a opção de fazer aquele cartão de crédito temporário. Isso, e o da própria virtual, loja. Né? Exatamente. Que aí você se protege, né? Isso, e o da própria loja tem aquela responsabilidade compartilhada entre a loja e a empresa de cartão de crédito. Então, você tem que adotar, você tem que dificultar, na verdade, para que você não sofra um golpe. Ou se sofrer um golpe, você conseguir se reerguer depois daquilo, né? A senhora falou muito de questão, a gente fala de consumidor, a gente sempre fala a questão de produto. E quando o golpe vem por imóveis? É perigoso também, né? Eu já fui vítima de golpes por imóvel. Pensava que estava fazendo um financiamento, acabou que eu caí no consórcio. E lá já se vão mais de 7 anos, ainda estou na justiça, tentando reaver um dinheiro que eu acredito que não vai voltar. Um problema bem grande em relação ao consórcio de imóveis e consórcios também de veículos, né? Sim. Nós fomos até procurados pelo conselho, né, das pessoas que trabalham com consórcio, desculpa, esqueci o nome do conselho. E eles dizendo que eles também estão sofrendo isso, porque apesar dos contratos deles serem legais, as pessoas já estão desconfiadas. Então, assim, se você tem um advogado, você tem um acesso a uma assessoria jurídica, porque a questão de imóveis, ela foge da atribuição do PROCON. Você passe com alguém, leia esse contrato. Eu sei que os contratos, eles não são escritos... Isso que é o problema, os contratos não são escritos para a pessoa entender. E da maneira que eles vendem, né? Isso, então, se você puder buscar a ajuda de alguém, eu não digo que o PROCON poderia auxiliar, porque realmente esses contratos são muito grandes, mas sempre que algo assim surge no PROCON, não é nossa atribuição.
Pode ser criminal, pode ser trabalhista, a gente tenta direcionar. Tem muitos advogados no PROCON e muitos bacharéis em direito também, a gente direciona, busque o TJ, busque a Defensoria Pública. Nós fazemos, quando é o caso de crime, nós mesmos elaboramos uma denúncia e mandamos para a Polícia Civil e para o Ministério Público Estadual ou Federal, dependendo. Nesse caso, por exemplo, do INSS, foi constatado bem nos primórdios lá pelo nosso núcleo de atendimento ao superendividado que os idosos estavam sofrendo esses descontos. Então, nós formulamos uma denúncia e encaminhamos para o Ministério Público Federal dizendo, olha, está acontecendo isso, estão fazendo descontos indevidos, eles não reconhecem, eles não sabem, eles não receberam esse valor, não foi depositado na conta deles. Então, sempre que a gente pode auxiliar a sociedade amazonense, independente de ser consumidor ou não, a gente tenta fazê-la pelo PROCON. E quando que o consumidor deve procurar o órgão? O que é importante? Que é exatamente isso. Existem coisas que não são das suas atribuições. Mas o que é importante que o consumidor entenda? Quando ele deve procurar? E tem a questão também da documentação, né, Sim. Lid? Quando procurar e quais documentos O que eu devo levar? o que fazer? Porque às vezes a gente só... eu vou comprar isso aqui. Muitas vezes a gente... Não guarda a nota, joga né? fora. E ultimamente as notas fiscais, elas vão se apagando com o tempo. É bom ter o registro. Sim, a prefeitura mesmo, se você coloca seu CPF na nota, depois você consegue consultar no site da prefeitura essas notas que foram emitidas. Então, muitas vezes você consegue recuperar essas notas. Na maioria dos estados já é assim, ou no número dos municípios, e aqui no Amazonas Não é também, diferente, no né? Manaus também está assim. Algum produto pode não ser cadastrado, acho que por conduta da própria empresa, mas, em geral, eu consigo encontrar sempre no meu imposto de renda, minhas notas lá. Então, você tem acesso a buscar a documentação, assim. Quantos documentos que você tem que levar ao PROCON? O PROCON, você vai ter 2 tipos de demandas que você vai trazer ao PROCON. As denúncias e as reclamações. As reclamações são aquelas individuais. É o que me machucou, o que me causou dano, é reclamação. Então, eu vou buscar o PROCON, eu vou levar o documento relacionado àquele dano, seja uma passagem ou a minha conta de luz. Vou levar meu documento pessoal, o meu relato e vou abrir a reclamação. O PROCON vai chamar vai dar 10 dias para aquela empresa se manifestar e se apresentar para conciliação. Resolvendo ali, o processo morre, acabou o dano do consumidor. Se não resolver, ele sobe para o departamento de fiscalização, que vai apurar a infração. E aí a empresa pode ser multada. E existem as demandas por denúncia, ou seja, caiu um poste, ficamos todos sem luz e até hoje não vieram reparar. Isso é uma denúncia, afetou uma coletividade. Ou então crianças que são TEA estão tendo seu direito violado. É uma coletividade. Então, isso você manda direto para o e-mail da fiscalização. E o departamento de fiscalização é quem move. Você manda o que você tiver, uma foto, um elemento, um documento que justifica, ou então, se você não tiver nada, só o seu relato, e o departamento de fiscalização vai promover essa apuração. Agora, doutora Raquel, doutora Cecília, nesse período de fim de ano, estamos falando muito de compras, né, Lid? Mas também tem um ponto que é importante a gente trazer aqui no nosso podcast para discutir, que é com relação às demandas de viagens, né? Passagens aéreas, férias com a família. E é aí que o advogado sempre, né, aparece na cabeça daquele consumidor. Por quê? Nós temos muitos problemas como cancelamentos de voos, atrasos, reclamações. E o que o consumidor precisa saber quando procurar um advogado, por exemplo, doutora Cecília? Então, como a doutora Raquel bem disse, é muito importante o consumidor procurar a informação através de uma assessoria jurídica, através de um advogado. Nem tudo, infelizmente, que está na internet é verdade. Então, é importante procurar um advogado para tirar a dúvida. Olha, tive um voo atrasado, tive um cancelamento sem ter avisado previamente. Eu acho que acontece com muitas pessoas de você chegar no aeroporto, precisou fazer uma conexão e do nada o voo é cancelado. Dependendo do tempo, dependendo do que a empresa aérea te dá para você, por exemplo, até 4 horas, você precisa ter pelo menos uma comunicação, uma alimentação. Passou esse tempo, já pode entrar com o processo. Às vezes a gente consegue resolver isso de forma administrativa. Doutora Raquel, eu posso estar errada, porque eu nunca procurei de fato o PROCON para fazer uma reclamação na via aérea. Mas onde eu já como consumidora fiz e consegui um retorno foi através do Gov Consumidor. É importante a gente deixar as reclamações por escrito,
Porque eu sempre falo para os meus clientes, o que vale é o que está escrito. Palavras o vento leva. Então, é bom a gente deixar as informações através do Gov Consumidor, do Reclame Aqui, do Procon. Mas, no meu caso, especificamente, tive um atraso de voo, umas férias e família. Fiz uma reclamação pelo Gov Consumidor. Eu sempre indico aos meus clientes, se você não tem tempo de ir no Procon ou você não tem uma facilidade, faz uma reclamação pelo Gov, porque hoje em dia todo mundo tem a questão do Gov, né? Precisa só conta ouro, faça uma reclamação. Não consegui resolver isso, teve um produto defeituoso nesse sentido, a empresa fez uma má prestação para mim, e no meu caso eu consegui 2 vouchers na minha situação e consegui fazer uma viagem até para Fernando de Noronha, tá? Foi uma grande realização de um sonho também depois desse transtorno. E o importante, o que eu falo para os meus clientes, é não deixar para lá. Porque se a empresa está fazendo coisas erradas reiteradamente, e se tem como você procurar uma assessoria jurídica para entrar com um processo, ou então procurar o Procon para resolver de uma forma administrativa e ser ressarcido por alguma coisa, procure. Porque, infelizmente, eu vejo que o brasileiro sempre quer deixar as coisas para lá. Infelizmente ainda é uma cultura que vejo que os jovens hoje estão mudando isso, de não procurar um advogado, procurar a justiça ou procurar o Procon, procurar outro método de alternativa para ser ressarcido de um possível dano. No meu caso eu fiz isso, não precisei entrar na justiça, mas é importante a gente deixar as coisas por escrito, fazer reclamação, tanto em saque de empresa, quanto também no Procon, e deixar, olha, aconteceu isso, fiz a minha avaliação, para poder futuramente ser ressarcido. Porque existem coisas que a gente consegue resolver de forma administrativa sem deixar a justiça com mais processos. Okay. Aqui na casa, inclusive, nós temos uma comissão, tem uma comissão de parlamentares que fazem parte da Comissão do Direito do Consumidor, e também nós temos um espaço específico justamente para dar vazão a essas denúncias, a tudo isso. Inclusive, a Priscila teve a oportunidade de conversar com o presidente da comissão aqui da casa e falou, né, Priscila, o vereador fez um balanço dos atendimentos que já foram realizados. Esses atendimentos, eles acontecem de segunda a sexta-feira, de 8 às 14, então é um espaço também de auxílio para o cidadão, para o consumidor. Essa questão do consumo, né, é generalizada, todo mundo tem alguma relação de consumo. E a Câmara Municipal de Manaus, já que estamos recebendo aqui o Procon Amazonas, nós também temos um atendimento voltado para o consumidor, que é um atendimento que também disponibiliza essas relações, né, entre cliente, empresa. E para quem está acompanhando a gente, é só entrar em contato pelo telefone 98168-9575. E é de segunda a sexta, né, Lídia? A vantagem que não tem aquela fila, aquele tempo de espera. Então, para a comunidade aqui da Zona Oeste de Manaus, por exemplo, é uma porta aberta de reclamação de alguma relação de consumo que facilita, né, doutora Raquel? O Procon, ele é o salvador daquele problema, daquela relação de consumo, não só no período de fim de ano, mas ao longo do ano inteiro. E aí, já aproveitando que estamos falando do Procon aqui na Câmara Municipal de Manaus, do atendimento, doutora Raquel, nesse período a gente trouxe aqui o tema viagens, mas tem também, né, Lídia, questões de tarifas de hotéis. Também é um ponto sensível. O Procon recebe reclamações com relação a esse assunto? Sim, mas antes eu vou complementar aqui a fala da colega, claro, porque ela trouxe o gov.br, realmente uma ferramenta maravilhosa. Algumas empresas são muito mais rápidas resolvendo pelo Gov. Por exemplo, Correios, a taxa de resolução por lá é bem maior. Mas também a gente pode buscar sempre as agências reguladoras. Então, plano de saúde, buscar a ANS, a ANAC, a Anatel, a ANEL. Essas agências, elas vão em cima da empresa, né, da prestação de serviço, e muitas vezes soluciona de forma administrativa e mais rápida a problemática. O sistema de defesa do consumidor, ele é bem capilarizado, né? Nós temos aqui a comissão da Câmara, o vereador Paulo Taironi é sempre, assim, parceiro, sempre que ele pode se fazer presente, ele está lá com a gente em ações maiores. A Assembleia tem a sua própria comissão, o Ministério Público, Defensoria, os advogados, a própria OAB tem uma comissão de defesa do consumidor, defesa bancária, para cada ramo também tem na OAB. Então, o consumidor, ele tem como buscar
socorro, ele tem como buscar informação. Ele só não pode fechar seus olhos, né? E em relação às tarifas, a gente acaba trabalhando junto as passagens dos hotéis, porque são vendidas normalmente pela mesma empresa. Nós não temos tantas reclamações de hotéis, porque normalmente a pessoa está saindo do Amazonas para fazer turismo lá fora. Quem vem fazer turismo aqui, normalmente é estrangeiro, não abre a reclamação aqui. Nós já recebemos, sim, alguma denúncia de estrangeiros que passaram por alguma dificuldade aqui, mas não relacionada ao ramo de hotelaria. De qualquer forma, o PROCON está sempre atuando junto com a Secretaria de Segurança, então esse ano teve um período direcionado ao turismo, e nós estávamos ali fazendo essas conciliações para que tudo acontecesse normal. O PROCON sempre é chamado, vai ter uma ação relacionada a combustível, nós somos chamados a integrar a banco, ao turismo, então a gente está sempre junto com o governo do estado, atuando nessas políticas para que as coisas saiam mais redondinhas e já preveja problemas que possam vir a acontecer. Doutora, os hotéis, eles podem cobrar tarifas extras sem avisar, ou de repente, como é que funciona, né, a questão da responsabilidade solidária das agências de viagem? Só para a gente entender também, porque é um assunto complexo, né? Se a gente não entende os nossos direitos, não tem como a gente cobrar, né, a empresa. Então, Raquel, um ponto... Priscila, Raquel, doutora, tá tudo bem. Um ponto sensível, e é uma novidade para algumas pessoas, são os Airbnbs. Eu, recentemente, tive uma experiência e, fora a parte, já me procuraram alguns clientes e que caíram, infelizmente, em golpes. É uma realidade. Por quê? Nós que estamos aqui do Amazonas, como a doutora falou, a maioria das vezes nós vamos para fora. E você sempre faz o intermédio, o Airbnb é uma coisa nova, é uma casa que você vai poder ficar, sem precisar especificamente estar em um hotel, porque o hotel são regras diferentes. E existe muitas pessoas de fora com má fé aplicando golpes em Airbnb, que você faz o pagamento, a maioria das vezes você precisa dar um valor de entrada e você chega na hora, ou o lugar está fechado, ou a pessoa que está lá sumiu. Então, se você for fazer um Airbnb, fazer, por exemplo, o mais comum, que seria pelo Booking, esse outro Airbnb que eu falei mesmo, que é o aplicativo, é o site, ele tem o dever de responsabilizar, porque ele está dando como se fosse uma propaganda enganosa. Se ele está levando uma casa, um estúdio também, que é novo, a questão, estúdios tem muito em São Paulo, isso é muito interessante para quem vai para lá, que é um pequeno cômodo onde tem tudo, e as pessoas precisam prestar atenção como que estão a avaliação, se o lugar realmente existe, se já não existe uma pessoa lá, e se você caiu num golpe, se você passou por isso, ou conhece alguém que passou por isso, você pode procurar o PROCON, fazer uma reclamação também, porque eles devem se responsabilizar por essa situação, de que é um golpe, bora dar um freio, se já veio uma pessoa, uma segunda, porque tem como fazer a reclamação, por exemplo, pelo Booking. Existe o site, você consegue falar, em alguns casos, direto com a pessoa que está fazendo o aluguel do imóvel, e às vezes a gente deixa isso pra lá, não vou falar, já paguei, já tá tudo certo, porque você fica tanto na emoção de que não, vai ter uma viagem, mas já fiz, e não presta atenção na credibilidade do local. Então, é importante ver a credibilidade do local, se é um golpe ou não, porque, infelizmente, existe, às vezes, a própria empresa manda mensagem pro WhatsApp, porque tem tudo, gente. E doutora Raquel, como hoje as pessoas, a gente tá sem a nossa proteção, né? A lei de proteção de dados, às vezes, é muito falha, porque hoje em dia todo mundo consegue acesso, dar de todo mundo. Exatamente. Como você falou anteriormente, Priscila, tem clientes que, às vezes, eu nem tenho o número, mas o bandido, o golpista, tem o número. Agora, como? Que é um absurdo o que acontece no Brasil. É uma coisa que, gente, eu fico revoltada, porque isso fere qualquer pessoa, e pode acontecer isso comigo, pode acontecer isso com o pobre, pode acontecer isso com o rico, pode acontecer isso para qualquer pessoa que tem informação. Ninguém está imune, né? Ninguém está imune. Infelizmente, todo mundo tem os dados de todos, então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente escreve, com as informações que você coloca. É até um meme recente que eu vi na internet, CPF, eu não vou te passar meu CPF porque é coisa séria. E realmente, a gente brinca, ri,
Mas o CPF é uma coisa séria. As pessoas hoje forjam, infelizmente, golpistas fazem isso. E a gente tem que tomar cuidado com os estelionatários, com as pessoas que a gente está falando através das redes sociais, de e-mail, justamente para evitar uma futura frustração. Para a gente finalizar, o que a gente precisa de dicas diretas para o consumidor? O que é importante? Não só nessa época do ano, mas para a vida toda, doutora. O consumidor informado, ele não cai tanto assim em golpe, ele sabe como reagir, então é se informar. Eu sei que ler é uma questão assim não muito agradável, mas o Código de Defesa do Consumidor é uma das minhas leis preferidas. Eu acho que ele e o ECA, eles são assim feitos para o cidadão. Fundamentais. Você lê, você entende. Nessa questão, por exemplo, da cobrança a mais, ninguém pode ser cobrado pelo que não foi informado. O CDC diz que o consumidor tem direito à informação clara e precisa sobre produtos e serviços. Então, você conhecer o seu direito, ele é a melhor defesa que você tem, não só em relação às compras, em relação a tudo. Você pode ser vítima de uma cobrança, de uma tributação errada, de uma multa errada. Então, você só consegue se defender se você for informado. E aí, como eu disse, procurar empresas idôneas, aquela história de tirar vantagem, normalmente não dá certo. Barato sai caro. O barato sai caro, o produto que não tem origem pode te causar um dano que às vezes você nem imagina. A questão da LGPD, você preencher cadastros. Tem empresas que vendem informações, vamos preencher aqui para entrar na nossa lista de transmissão. Os seus dados estão indo embora. Até aqueles aplicativos que dizem, olha, tirar uma foto, ver como é que você vai ser daqui a 20 anos. Ele está capturando sua imagem. Então, você está abrindo mão das suas defesas. Então, E abrindo espaço. E abrindo espaço. Então, o consumidor informado, ele está protegido. Doutora Raquel, o PROCON sempre realiza fiscalizações. Já começaram? Tem prazo para começar? Só para a gente também esclarecer. Nós fazemos fiscalizações sazonais, né? Que você está perguntando em relação ao Natal, né? Isso. Que aí vem nesses períodos, Natal, Páscoa, Dia das Mães e as diárias. Então, nós estamos na diária. Eu não sei te informar se o Departamento de Fiscalização já está na sazonal de Natal. Mas né? independente disso, né? O consumidor tem acesso. Mas se houver uma fácil. denúncia, eles correm lá para ver. Então, Certo. se estiver entrando denúncia, eles estão sim fiscalizando nesse momento. PROCON Manaus também está com fiscalizações, está com diversas ações ao longo dessa semana, até o fim do ano. A gente entrou em contato com eles também para abrir o espaço, para participar conosco, e a demanda é alta, então eles também estão nessas ações. E aqui, é claro, fica o nosso muito obrigada pelos esclarecimentos, por todas as informações que foram não só importantes para quem está em casa, mas para quem está aqui conosco. Obrigada, doutora. Pela E oportunidade. enfatizar, né, Lide, qualquer problema com relação de consumo, procure o PROCON, órgão oficial ou um advogado, né, doutora Cecília? Isso, eu sempre falo. Existe uma frase linda no meu escritório que eu amo. Sem advogado, não há justiça. E, mais importante, é para você não deixar o seu direito de lado. Para você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua companhia. Esse episódio eu tenho certeza que foi muito esclarecedor. Então já sabe, o barato sai caro. Cautela, atenção e principalmente sabedoria na hora de comprar e comprar realmente correto. Muito obrigada pela presença de todas. A gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira. Para você, um ótimo fim de noite. E claro, sempre aqui nas nossas redes sociais, E não esquece, @Câmara de Manaus é o nosso Instagram. Boa noite para você e vai ali, compartilhando esse episódio e todos os outros. Até a próxima.